Hoje é sábado, mas a gente tá aqui porque você sabe, as fofocas não param, as coisas não param e a gente ainda tem muito, mas muito o que falar. E sim, gente, apesar disso tudo, a gente vai continuar falando aí sobre o caso Matheus. Porque novas informações surgiram aí sobre o rapaz, novas informações surgiram aí sobre as irregularidades que ele cometeu ao longo de 2014, 2015 até 2017, enquanto ele fez uso lá de cota racial. É sério, a gente vai te contar tudo isso, a gente vai trazer essas informações aqui para vocês. E, obviamente, isso também envolve a mãe dele, que parece que pode ter ali o curso dela anulado. Na prática, ou seja, tudo que ela estudou e aprendeu ali usando a cota racial deixa de ter validade. Ou seja, ela nunca estudou na prática. Então, muita coisa aí a gente vai te contar sobre isso. E aí, outra coisa também, né, que rolou foi a resposta que o Buda deu sobre essa história aí do Matheus. A Alane também se metendo aí numa briga que, eu vou ser sincero, ela não deveria se meter. Eu acho que ela não deveria se posicionar nesse ponto agora e tal. Mas, enfim, vamos lá comentar essas coisas. Enfim, eu não tenho como, gente, não falar para vocês sobre o caso do Matheus e não começar o nosso programa de hoje voltando a falar sobre o caso do Matheus, né? Porque o que está circulando nas redes sociais, e é o que eu tenho que começar falando para vocês e mostrando para vocês, é esta nota aqui. Deixa eu começar mostrando. Vou começar pela nota, gente, porque é o que todo mundo tá vendo, é o que todo mundo tá compartilhando nas redes sociais, tá? Essa nota aí é do G1, tá? E é uma nota que fala sobre a Unipampa, a Universidade Federal do Pampa, a universidade aonde o Matheus ingressou em 2022, tá? As pessoas estão usando esse trecho aí da nota para justificar o seguinte: que o Matheus não fez uso de cota racial para ingressar na faculdade. Mas aí a nota está sendo muito, mas muito clara. Então vamos ler aí o trecho que a nota está dizendo. Sobre a recente repercussão da imprensa e nas redes sociais, a Universidade Federal do Pampa, Unipampa, vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. No ingresso em 2014, o curso de Engenharia Agrícola era ofertado de forma interinstitucional entre a Unipampa e o Instituto Federal Farroupilha, ou seja, as vagas disponíveis para o ingresso no curso eram divididas entre as instituições, sendo cada uma delas responsáveis pelos processos de seleção dos candidatos. Conforme é possível verificar no documento, ele teria sido emitido à época pelo IFAR e não pela Unipampa. Desta forma, apenas o IFAR poderia responder por essa questão. Em 2022, o discente ingressou na Universidade Federal do Pampa via chamada por notas do ensino médio, o qual é um processo seletivo que seleciona as médias das notas de língua portuguesa e matemática dos 3 anos do ensino médio para fazer a classificação dos candidatos. Esse processo seletivo é ofertado com vagas remanescentes de outros processos principais, como o SISU. Dessa forma, o ingresso do discente ocorreu por via de ampla concorrência. A Unipampa reforça o seu compromisso com a mesma reserva de vagas, conforme estabelecido pela Lei nº 12.711 de 2012, alterada pela Lei nº 14.723 de 2023 e por normas internas da universidade, visando a democratização do acesso e das informações afirmativas que buscam assegurar e visam a equidade social. Então, gente, todo mundo está usando essa nota aí como uma forma de dizer que o Matheus não burlou o sistema de cotas, que o Matheus não usou e o Matheus não cursou a faculdade usando esse sistema.
Então, gente, assim, a gente precisa esclarecer as coisas da maneira como elas aconteceram. Então, a gente precisa reconstituir essa história da maneira que ela aconteceu, tá? O Matheus, sim, ele usou do sistema de cotas em 2014, quando ele ingressou na universidade pela primeira vez. O próprio Matheus admitiu isso naquela nota lá que eu mostrei para vocês. Tá aí a nota de esclarecimento do Matheus. Ele admite nesta nota, apesar de jogar a culpa em uma terceira pessoa, que no caso é a mãe dele, mas enfim, ele admite que ele sim ingressou na universidade usando uma cota de forma indevida. Então ele estava ciente sim que ele ingressou na faculdade por um curso aí de forma indevida, que ele ingressou sim em 2014 usando uma cota. Isso aí tá aí para qualquer um ver, tá? E por sinal, depois dessa última declaração, Matheus sumiu, ele não deu mais nenhuma declaração, não apareceu no Instagram, restringiu ali os comentários, ele tá sendo ali chamado de covarde por algumas pessoas, né? Nem parece o Matheus que as pessoas viram no BBB, nem parece o Matheus ali que as pessoas viram e gostaram no BBB, mas os fãs fervorosos do Matheus estão dizendo aí que isso é inveja, que estão querendo destruir a imagem do Matheus e tal. E a gente precisa contar a verdade. Por mais dolorida que seja, essa é a verdade. Matheus usou indevidamente de um sistema que não era para ele, de um sistema que não lhe cabia. Então, obviamente que todo mundo vai pesquisar essas informações, todo mundo vai trazer essas informações. Como ontem eu trouxe a nota via outro site, tá aqui a nota oficial do Instituto Federal de Farroupilha, tá aqui a nota oficial deles, vamos aqui acompanhar a nota oficial deles. Na nota oficial do Instituto Federal Farroupilha, tá aqui, ó. Nota oficial, nota sobre o ingresso de Matheus Amaral Vargas no IFAR, Instituto Federal Farroupilha, tá? Eles estão falando aqui o edital, tem o link para o edital, se você ainda não foi lá pesquisar, tá? E ele mesmo diz aqui, ó, vamos lá para a nota completa, tá? Essa nota foi publicada ontem à noite, para quem ainda não estava sabendo, essa nota foi publicada ontem à noite. Vamos lá. Em 2014, o estudante Matheus Amaral Vargas ingressou no curso de bacharelado em Engenharia Agrícola, oferecido pelo IFAR e Unipampa em parceria. A inscrição foi feita nas vagas destinadas a candidatos pretos e pardos. Essas informações constam no edital número 046/2014, que é público e traz o resultado da seleção do curso naquele ano de 2014. Informamos que o curso foi extinto pelo IFAR, conforme a resolução Consup número 63, de 29 de dezembro de 2021, e que Matheus Amaral Vargas não é estudante do IFAR, tá? Eles já deixam aí na nota bastante claro que o Matheus não pertence mais ao corpo discente do Instituto Federal. E eles continuam a história, tá? Porque a nota que a gente deu para vocês ali não estava completa. Essa nota aí tá aqui para você ver, ó, nota oficial do site deles oficial. Em 2018, Matheus Amaral Vargas participou do edital de regresso, transferência interna e externa e portador de diploma, com o objetivo de retomar o vínculo com a instituição. Dos editais que prevêem o reingresso dos estudantes no IFAR, o estudante precisa atender os requisitos do certame, não havendo reserva de vagas para ações afirmativas nessa modalidade. Embora tenha participado do edital, não houve a concretização do vínculo através de matrícula ativa. O que ele está querendo dizer aí nessa nota? O que ele está querendo dizer aí? Embora o Matheus tenha tentado aí, nesse tipo de edital não há, obviamente, reserva de vagas ali para nenhuma cota. Mas se você já era aluno cotista antes
e você vai retomar o seu curso, isto significa que você volta ao seu status de antes. Então, se você era cotista antes, ao retornar, você volta a ser cotista, tá? É isso aí que ele está dizendo. Quem já estudou em Universidade Federal sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Então, vamos continuar aqui. Em relação ao ingresso pelas cotas, é importantíssimo destacar que naquele período, de acordo com a Lei 12.711/2012, o único documento exigido para inscrição de candidatos em vagas reservadas a pessoas negras, pretas, pardas e indígenas era a autodeclaração. Assim como em outras instituições federais, não havia mecanismo de verificação, de comprovação, de declaração de candidatos. Nos editais, consta a informação de que a constatação de qualquer tipo de fraude na realização do processo sujeita o candidato à perda da vaga e às penalidades da lei em qualquer época, mesmo após a matrícula. A apuração das fraudes era realizada a partir de denúncias recebidas pelos canais institucionais. Nesse caso, a questão é sempre tratada por meio de processo administrativo que garante ampla defesa de todas as partes, conforme a resolução tal, aí ele diz aí. Nenhuma denúncia sobre o ingresso de Matheus Amaral Vargas foi recebida pelo IFAR. De 2020 a 2022, o IFAR recebeu 35 denúncias de suspeitas de fraude na autodeclaração de candidatos. Todos os casos foram devidamente apurados internamente e 21 autodeclarações foram indeferidas, acarretando em sanções legais cabíveis aos inscritos. É fundamental esclarecer que a Política Nacional de Cotas foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, principalmente em razão de denúncias de possíveis fraudes terem surgido em várias instituições, muitas delas de ampla cobertura midiática. Um dos mecanismos implantados pelo IFAR é a heterodeterminação, por meio da resolução, aí para vocês verem, desde das seleções realizadas em 2022 para o ingresso em 2023. Essa comissão de heteroidentificação tem a função de confirmar ou não a autodeclaração do candidato, está implementada em cada campus do IFAR e é composta por 5 membros de conhecimento da temática, que atuam em processos de seleção de estudantes em todos os níveis e modalidades. Além disso, atualmente, todas as unidades do IFAR contam com... ele fala aí tudo sobre como é que isso funciona, como é que essa cota funciona. Após tomar conhecimento do caso, o ex-estudante do IFAR, Matheus Amaral Vargas, pelos veículos de imprensa, a instituição determinou a abertura de processo administrativo interno com o objetivo de identificar as situações que envolvem a participação dele no certame. Outras situações de mesma temática que venham a ser apresentadas terão o mesmo tratamento. Na prática, o que eles estão dizendo aí nessa nota mais completa que vocês podem ver aí e podem acompanhar, tá? Porque isso aí depois foi apurado mais a fundo pelo Jornal Extra e vários outros jornalistas também que a gente vai trazer aqui para vocês. Na prática, o Instituto Federal está dizendo aí, olha, o Matheus entrou sim, na época era o único instrumento legalizado, era a autodeclaração, a pessoa escrevia de próprio punho, por isso se chama autodeclaração, e por isso ele não foi e não houve uma denúncia contra ele. Basicamente foi só isso que aconteceu. A partir do momento que houve essa denúncia, passou a ser investigado. Só que como ele não é mais aluno do Instituto Federal, não haverá uma sanção do Instituto Federal contra ele. Ou seja, ele não vai poder perder uma vaga que ele não tem mais. Mas se ele estudou ali, se ele teve algum curso ali no Instituto Federal, ele pode sim ter alguma coisa anulada, ele pode ter um curso anulado, alguma coisa anulada, alguma sanção o Matheus pode vir a ter por causa aí de ter burlado o sistema de cotas. Mas, enfim, o Jornal Extra foi lá e foi atrás e também conta essa história toda aí, né, que essa nota oficial do IFAR está mostrando.
Faculdade em que Matheus estudou vai abrir processo para investigar o ingresso do ex-BBB por cota racial. O que eu acabei de falar para vocês. Mas não é necessariamente essa matéria que eu estou querendo mostrar para vocês, não. É esta aqui, olha só. Matheus alega erro de terceiro em inscrição na faculdade, mas pediu reingresso em 2018 e em 2022, ainda como cotista negro. Vice-campeão do BBB 24, passou para o IFAR em 2014 para estudar engenharia agrícola, mas trancou o curso no 5º período. Vice-campeão do BBB 24, Matheus Amaral está no centro de uma polêmica após ser revelado que ele se autodeclarou negro para ingressar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha, através do sistema de cotas raciais em 2014. O ex-BBB divulgou uma nota dizendo que a inscrição como negro foi feita por outra pessoa sem que ele tivesse conhecimento prévio. No entanto, ele tentou reingressar no curso em 2018 e em 2022, ainda com a matrícula feita como cotista preto ou pardo, depois de trancar a faculdade no 5º período. Documentos disponíveis na internet confirmam sua matrícula em 2014, quando ele utilizou o sistema de cotas para pretos e pardos estabelecido pela Lei de Cotas de 2012. Matheus ingressou no curso de Engenharia Agrícola oferecido em parceria entre o IFAR e a Universidade Federal do Pampa. Na época, a única exigência para inscrição nas cotas era a autodeclaração do candidato. Segundo o ex-BBB, ele trancou o curso no 5º período para cuidar da avó. Depois disso, Matheus solicitou o reingresso no IFAR em 2018 e foi aprovado, mas não chegou a efetuar a matrícula. Como consta no edital, Matheus solicitou o reingresso e foi aprovado. Para estar apto a reingressar, bastava ele comprovar vínculo anterior com a instituição por meio da apresentação do histórico escolar, disse a assessoria da universidade. O IFAR afirma ainda que o ex-BBB pediu o reingresso, não havia nenhuma regularidade no vínculo dele com a instituição de ensino, já que o fato dele ter entrado pelo sistema de cotas raciais não havia sido apurado porque não houve denúncia. Em nota, a instituição determinou a abertura de um processo interno com o objetivo de identificar as situações que envolvem a participação do Matheus no vestibular. Tá? Eu já disse essa nota aí para vocês. O curso de Engenharia Agrícola foi encerrado pelo IFAR em 2021. No ano seguinte, em 2022, Matheus tentou voltar a estudar na Unipampa novamente com a matrícula conquistada como cotista preto ou pardo, já que a universidade era parceira da IFAR anteriormente. Mas seu pedido de reingresso foi indeferido. Ele não conseguiu uma vaga utilizando Ele então conseguiu sua vaga utilizando suas notas de ensino médio por uma ampla concorrência. No processo de reingresso de 2022, o estudante foi indeferido, pois não atendeu ao edital. Contudo, no mesmo ano, o estudante participou de outro processo seletivo. O discente ingressou na Universidade Federal do Pampa, via chamada de notas do ensino médio, que é um processo seletivo que utiliza médias das notas de língua portuguesa e matemática dos 3 anos do ensino médio para fazer a classificação dos candidatos e tal. Esse processo seletivo é ofertado com as vagas remanescentes de outros processos seletivos principais. Desta forma, o ingresso dele ocorreu por via de ampla concorrência, disse a Unipampa em nota. O que eu estou querendo afirmar para vocês? O ingresso do Matheus na universidade, nessa segunda vez, foi regular. Ele atendeu lá o que o que a Unipampa estava dizendo. Mas se ainda tivesse o sistema de cotas ali, e se ainda tivesse a parceria rolando, ele tentaria voltar ainda como cotista. E ainda pegaria muito mal para ele se ele tivesse feito isso, né? A sorte do Matheus é que esse curso não existia mais ali pelo IFAR. Então, a coisa foi ficando mais cabeluda ainda, porque envolveu a mãe dele, né? A mãe dele. Lembra lá da mãe dele, né? Vou ter que passar aquele vídeo de novo, né? Vamos relembrar quem é a dona Luciene.
Dona Luciene Amaral, olha só quem é a Dona Luciene Amaral. Dona Luciene Amaral apareceu ali e se tornou do dia para a noite uma figura muito lembrada, porque, olha só, Dona Luciene Amaral resolveu falar ali sobre como as pessoas vão esquecer. Olha só. Mas aí eu já soube que isso aí não dá nada, que isso aí é só olha quem chegou, olha quem chegou. Se eu me declarei negra, eu sou negra. O senhor não pode me falar nada, porque se eu me falar ainda o processo... Entendeu? Pois é, desde esse vídeo aí o Matheus sumiu, não falou mais nada, não apareceu, não fez vídeo, não publicou um story, nada mais. Então, obviamente, né, todo mundo quer saber quem é a mãe do Matheus, porque ela também se declarou negra, também se declarou cotista e, pelo que parece, ela concluiu o curso. Então, olha, parece que ela sim pode perder o grau que ela conquistou e me parece que ela sim pode acabar se dando mal com isso. Olha só. Quem é a Dona Luciene? Quem é a Dona Luciane, aliás, mãe de Matheus, também envolvida em polêmicas de cotas. Mãe e filho ingressaram no Instituto Federal Farroupilha usando o sistema de cotas raciais. Caso veio à tona nessa semana. O ex-BBB Matheus Amaral virou assunto nessa sexta-feira devido à fraude nas cotas raciais que cometeu ao ingressar no Instituto Federal Farroupilha em 2014. O vice-campeão da edição desse ano do reality da Globo se autodeclarou preto para entrar na universidade. Mas seu nome não foi o único exposto. Luciane Amaral, mãe do gaúcho, também teria sido aprovada na universidade pela Lei de Cotas de 2012. As informações dos dois são confirmadas pelo IFAR. Luciane tem 45 anos, é influenciadora digital e Miss. A gaúcha foi Miss Plus Size do Rio Grande do Sul em 2021. Com mais de 100 mil seguidores, ela publica fotos de sua rotina familiar. A relação de Luciane e Matheus é de amizade e companheirismo. Os dois, inclusive, viveram seus reinados em concursos de beleza juntos. Na época em que foi coroada a Miss, o ex-BBB foi eleito Mr. Pampa Gaúcho 2020. Polêmica de cotas, né? Eu não vou nem falar muito, não vou nem entrar muito a fundo, porque senão a gente vai passar a noite inteira falando disso. A outra matéria que tem que trazer aqui para vocês sobre esse caso aqui envolve justamente como a mãe dele pode se dar nessa história aí. Universidade se manifesta após mãe de ex-BBB usar cotas. Depois de toda a polêmica em torno de Matheus, após ele usar cotas raciais para entrar no Instituto Federal Farroupilha em 2014, engenharia agrícola, foi a vez da mãe do vice-campeão se envolver na confusão. Luciane Amaral também ingressou na universidade pelo mesmo sistema. E aí, ó, lembra lá, olha o que ela falou no vídeo. Já soube que isso aí não dá nada, é só esquecer, isso aí não vai dar em nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra, frisou no vídeo. No entanto, a publicação foi excluída logo em seguida, em vão. O IFAR confirmou a informação sobre a mãe do ex-BBB através da assessoria. O nome Luciane da Silveira Amaral consta no mesmo edital, inscrito na mesma cota que o Matheus. É importante dizer que afirmamos que, se houve fraude, é necessário o processo. A instituição prosseguiu lembrando que nessas situações a sanção é a perda da vaga. Isso já ocorreu algumas vezes no IFAR. É recebida a denúncia, o caso é apurado, é feita a heteroidentificação e a autodeclaração pode ser anulada. No caso do Matheus, que não tem mais vínculo, a questão vai ter que ser discutida. Não tivemos casos assim ainda. Mais cedo, Matheus se manifestou, tá? A gente já mostrou o texto aí do Matheus falando e culpando a mãe dele. Agora vamos assim vamos amarrar esse caso aí do Matheus no seguinte. Se em 2014 Matheus tinha 17 anos e quis colocar a culpa na mãe dele
e tal. Afinal, ele disse que foi inscrito por um terceiro. Em 2018, né, 4 anos depois, Mateus não era mais menor de idade. Mateus também já sabia muito bem o que ele estava fazendo, né? Em 2018, aliás, 4 anos depois, Mateus já tinha 20 anos de idade. Mateus sabia muito bem o que fazia, já ia para completar 21 anos de idade ali. Mateus já era um adulto, Mateus sabia muito bem, Mateus sabia muito bem o que ele ia fazer, Mateus sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então ele era consciente sim de que ele ia tentar voltar para um sistema indevido. Então ele sabia. Não adianta ele vir com essa coisa de dizer que ele não sabia e tentar terceirizar uma culpa, sabendo que ele é, sim, culpado por isso também. Então, assim, não cola. Pelo menos comigo, tá? Não cola. Agora, a mãe dele, vou ser sincero com vocês. Esse vídeo aí, com ela debochando dessa situação, debochando dessa história, quem viu ela durante o BBB já imaginava que seria desse jeito, né? Quem imaginava já achava que ela reagiria dessa forma. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que a forma dela de debochar só depõe mais contra ela e acaba até piorando as coisas pro Mateus, porque deixa assim, fica parecendo assim que o Mateus, ele basicamente assim, fica parecendo assim que a família do Mateus como um todo, e ele acaba se incluindo nisso, ainda que indiretamente, apoia essas coisas. Fica parecendo que o Mateus, assim, ainda que indiretamente é essas coisas, assim, é preconceituoso e tal. A mãe dele, eu não sei, eu não posso falar, eu não conheço a mãe dele. Não vi a mãe dele 24 horas no BBB, então não sei, não conheço a mãe dele. Eu conheço o Mateus. Conheço o Mateus que eu vi 24 horas no BBB. E, assim, é uma decepção ter visto o Mateus 24 horas no BBB. É uma decepção ter visto ele ali, que se recusava, inclusive, tá? Se recusava ali a fazer e devolver as coisas na mesma moeda. Quando o Davi disse pra ele, lembra lá quando ele foi anjo, acho que foi na segunda vez que ele foi anjo ali, e aí o Davi sugeriu, coloca a Giovana como anjo para devolver o negócio para ela, devolve ali, paga na mesma moeda, e aí ele não quis fazer isso, o Davi até ficou puto naquela vez. Lembra lá, o Mateus se recusou a fazer isso, se recusou a agir dessa maneira, e aí agora, né, ele tá agindo de uma maneira muito covarde. Se ele de fato é tão correto como ele diz, como ele mesmo falava dentro do BBB, não adianta terceirizar a culpa. Terceirizar a culpa, na verdade, só prega contra você mesmo. Então, assuma, venha assim a público e diga, olha, gente, faz um vídeo assim e assuma, olha, gente, eu errei, eu fiz algo que eu não devia ter feito, tá? Eu tava agindo influenciado por isso, por aquilo outro e tal. Eu me arrependo de ter feito isso e tal. Ficaria muito melhor para você, Mateus, se você fizesse isso. Ficaria melhor, inclusive até para os seus fãs justificarem isso, do que você continuar agindo dessa maneira. Fica feio, fica covarde. E isso não condiz, inclusive, com o personagem que você criou lá dentro do BBB. Fica parecendo mesmo que você tá com muita vergonha do que você fez. Fica parecendo assim que quanto mais envergonhado você fica, mais você vai ficar sumido aí. Enquanto isso, a Isabelle basicamente ignora o Mateus, né? A Isabelle ignorou. Para quem acha que a Isabelle tá ali falando ou tá querendo se envolver nessa história, nada. Olha aí, vamos lá dar uma olhadinha para saber como é que anda a Isabelle? Vamos lá dar uma olhadinha para ver como é que está a Isabelle, né? Como é que anda a Isabelle? Porque, olha, eu vou te contar, a Isabelle não falou absolutamente nada sobre isso. Isabelle tá pleníssima, Isabelle não está nem aí para essa história. Isabelle, olha só, vamos ver Isabelle. Não vou mostrar vídeo com áudio aqui, mas veja só. Isabelle está pleníssima aí. Vejam aí, Isabelle, pleníssima. Isabelle tá ali, tá curtindo, tá fazendo as coisas dela. Isabelle não tá ligando nem um pouco para essa história, olha só. Isabelle tá nem aí para essa história, Isabelle não tá nem aí pro que tá acontecendo. Tá aqui os stories dela, ó, tô passando aqui, tô olhando.
Ela até colocou uma caixinha de perguntas ali, mas depois eu acho que ela se arrependeu, porque ela tirou a caixinha de perguntas, né? Ela meio que se arrependeu, ó, depois ela foi tirando a caixinha de perguntas. Então, assim, você percebe que a Isabelle tá mais ocupada e mais preocupada com outras coisas do que com o que tá acontecendo com o Matheus. Tá pleníssima ali, ela não tá ligando pra isso, né? Isabelle não tá ligando pra isso. E aí, olha, vamos dar uma olhada aqui nos comentários, né? Ó, ninguém tá falando e com certeza isso está sendo filtrado, né? Porque isso aqui, olha os comentários aí, olha. 8 horas atrás, as pessoas estão aí pedindo para ela não largar a mão do Matheus e tal. Estão vendo aí, né? Ela tá pleníssima. A Isabelle não tá querendo se envolver nessa história. Então a gente precisa falar assim, porque fica realmente chato pro Matheus, fica realmente chato para ele ter que fazer isso. Mas só pra gente terminar esse caso do Matheus aí, gente, porque isso sim, eu acho que é muito mais grave, foi que o Matheus, ele também recebeu bolsa, ele ganhou dinheiro para estar, dinheiro de forma indevida do governo para estar ali na faculdade usando uma cota que não era para ele, que não era direito dele estar ali. Olha só, tá aí, lá no Metrópolis, Paulo Capelli, Matheus recebeu dinheiro do governo federal após fraudar cota. Valores aí, ele fala dos valores. Vice-campeão do BBB 24, Matheus recebeu dinheiro do governo federal após fraudar cotas raciais para ingressar em universidade pública. Vice-campeão Matheus Amaral recebeu dinheiro do governo federal após fraudar o sistema de cotas raciais para ingressar na universidade pública. Isso porque, além de se autodeclarar preto, Matheus se inscreveu no programa de Bolsa Permanência, voltado para estudantes quilombolas, indígenas e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ele afirmou se enquadrar na terceira opção, vulnerabilidade socioeconômica, tá? Eu sei, talvez assim, tá? Pode parecer. O problema dessa história é justamente ele não ter direito ao fato dele ser cotista e ainda acumular mais esse benefício. Ele não tinha direito a isso. Para receber o benefício, Matheus teve de preencher um formulário dizendo possuir renda familiar per capita não superior a um salário mínimo e meio. Sua solicitação foi aceita pelo Ministério da Educação. Ao todo, ele recebeu R$ 4.600 do governo federal por suas atividades acadêmicas, sendo R$ 2.600 pelo curso no Instituto Federal de Farroupilha entre 2014 e 2015. Na ocasião, ele embolsou 23 parcelas com valores entre R$ 100 e R$ 150. Em 2023, pouco antes de ingressar no Big Brother Brasil 24, Matheus recebeu outros R$ 2.000 pela iniciação científica que faz, né? Porque ele ainda só paralisou o curso, mas ele não trancou, na Universidade Federal do Pampa, também no Rio Grande do Sul. Foram 5 parcelas de R$ 400. Em valores corrigidos, Matheus embolsou R$ 6.500 via auxílios como consequência de fraude na cota racial. Os recursos do Bolsa Permanência são pagos diretamente aos estudantes de graduação por meio de um cartão benefício. Atualmente, o valor é de R$ 900 para estudantes indígenas e quilombolas e R$ 400 para os demais. E aí ele diz aqui quem é que pode receber esse auxílio. Possuir renda familiar per capita não superior a um salário mínimo e meio, estar matriculado numa graduação com carga horária média superior a 5 horas diárias, não ultrapassar de 2 semestres de tempo regulamentar de curso de graduação, ter assinado termo de compromisso e tal, enfim. Ele diz aí as condições. Na prática, o Matheus não teria direito a isso. A história triste do Matheus, tá? Eu sei que o Matheus era muito pobre antes de participar do BBB, eu tô ciente disso. O grande problema, gente, é a forma como ele acessou a isso. Não é que ele não tivesse direito.
Talvez se ele realmente estivesse numa situação de vulnerabilidade social e ele recorresse a isso, porque eu também já estive numa situação de vulnerabilidade social e eu recorri a coisas que eu tive direito e tive os meus direitos atendidos, sim. Se ele tivesse recorrido, ele também teria o direito dele atendido, ele não precisaria fraudar nada. Eu nunca precisei fraudar nada para ter os meus direitos atendidos. Agora, o que ele fez, não. Isso realmente ficou feio para ele, tá? Então, assim, o Matheus pegou muito mal o que ele fez. Pegou tão mal assim que teve até, assim, gente que precisou fazer vídeo explicando aí, ex-colegas dele no BBB, explicando por que ele, assim, está ocupando uma vaga indevidamente usando um sistema de cotas raciais. O Buda teve que dar essa lição aí pro Matheus. Olha só. O que eu acho do Matheus ter supostamente usado cota de preto para entrar na universidade, eu acho que após a abolição da escravização no Brasil, não foi feita nenhuma política pública para reparar os danos causados de mais de 335 anos de escravização aqui no nosso país. Não foi oferecido à população negra estudo, trabalho com salário digno, muito menos terreno para construir e para morar. Ao invés disso, o governo brasileiro patrocinou, bancou, investiu dinheiro na viagem de europeus e asiáticos para virem até o Brasil. E chegando aqui, deu para essas pessoas condições de trabalho, deu para essas pessoas um terreno, deu para essas pessoas acesso às escolas e condições para que elas pudessem enriquecer. A população negra não é mais pobre por conta da genética ou por conta do acaso. Isso é resultado de uma política pública. Essa política pública privilegiou o enriquecimento de europeus e asiáticos e jogou a população negra à margem da sociedade. O sistema de cotas é resultado de uma luta histórica do movimento negro para reduzir a desigualdade entre brancos e negros nas universidades e, por consequência, nos espaços de poder e tomada de decisão. Esse vídeo não é sobre o Matheus, é também sobre o Matheus e sobre qualquer outra pessoa que possa utilizar indevidamente o sistema de cotas, que tem um objetivo muito claro, que é reduzir a desigualdade entre brancos e negros no país. Após mais de 500 anos sem políticas públicas de reparação, as cotas vieram e têm feito mudanças estruturais na sociedade brasileira. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Aliás, né, que bom que o Buda tá fazendo conteúdos que explicam essas coisas, né? Porque muita gente ali, inclusive eu, critiquei bastante o Buda de não ter feito conteúdos de ficar assim esperando marcas caírem do céu. Não, você tem que mostrar o porquê que a marca vai te contratar para alguma coisa, né? Pelo menos você entregou um conteúdo interessante aí explicando o porquê, a necessidade das cotas. Mas enfim, o vídeo aqui não é para defender cota, não é para defender aí, o vídeo é para falar aí o que o Matheus fez de errado. Tá aí a explicação do porquê que ele fez de errado e do porquê que ele acessou um direito que não era seu. Porquê que ele usurpou o direito de uma outra pessoa. Então assim, o Matheus sumiu, não falou mais nada, fui olhar o Instagram dele, não tem nada de novo lá, fui olhar ali, mandei DM, nada, nenhuma resposta até este momento. Isabelle também não falou nada. Se mostrei para vocês aqui, ela tá pleníssima ali no Instagram dela, não falou absolutamente nada. Está caladíssima. Então olha, vou te contar, essa história ainda vai render muito. Sobretudo aí, né, quando as medidas legais começarem a aparecer. E vou ser sincero, eu acho que elas vão começar a pipocar nos próximos dias aí. Anotem, anotem, até porque o Matheus agora, que se tornou famoso, agora que esse caso dele aí ficou famoso e tal, isso vai começar a aparecer. Mas enfim, vamos girar aqui e vamos falar sobre o nosso outro assunto que eu trouxe também para vocês aqui no nosso canal, que foi sobre a Alane. Sabe a Alane? Assim, eu vou ser sincero com vocês, sabe? A Alane, ela tá em começo de carreira. Começo de carreira como atriz não é uma das, assim... A gente sabe que o Brasil está vivendo um período bem polêmico, polarizado, dividido, essas coisas. E a carreira artística é uma das carreiras mais atacadas, justamente por causa de posicionamentos e tal. Isso implica diretamente, inclusive, em contratos, trabalhos, essas coisas. Então, fica difícil para uma pessoa que está em começo de carreira um posicionamento. Fica difícil você ficar se posicionando. Ah, mas tem que ser isentão, não sei o quê. Eu digo assim,
Uma das orientações, eu lembro que quando eu estava terminando a faculdade de comunicação, eles sempre disseram para mim, olha, se você realmente tem os seus posicionamentos, tenha seus posicionamentos e tal. Mas, assim, é um conselho que a gente dá, isso é para a vida. Às vezes é melhor você guardar os seus posicionamentos para você e você ter o seu salário e ter o que comer do que você ter os seus posicionamentos e você só ter prejuízo na vida. Então, eu falo isso assim com experiência, porque eu já vivi muito prejuízo por causa de posicionamento. Muito prejuízo porque muita gente não concordava com ideias, ou então muita gente já sofreu muita perseguição por causa disso e tal. E é o que está acontecendo com a Alane agora, né? Então, olha o que foi que aconteceu. Vocês sabem que está rolando aí toda essa polêmica aí lá no Congresso Nacional e tal. E aí a Alane resolveu fazer um vídeo sobre isso. E aí ela comprou uma briga, perdeu seguidores, tá a maior coisa ali nas redes sociais. No X, nesse momento, né, tem gente ali levantando hashtag a favor dela, dizendo que tá com ela, Alane, estamos com você, algo do tipo. Mas, assim, ela comprou um hate desnecessário para ela, eu vou ser sincero. Vamos ler aqui a matéria, depois eu vou mostrar o vídeo para vocês. Quarta colocada no BBB, a Alane Dias comprou uma briga com bolsonaristas ao gravar um vídeo que critica o projeto de lei 1904, que criminaliza o aborto. A artista pediu para os seus fãs fazerem a sua parte e mostrarem seu descontentamento com o texto. Ela começou a perder seguidores após seu posicionamento sobre o tema. A gravação, compartilhada em suas redes sociais, a ex-BBB explica didaticamente o que o PL representa para a sociedade. O projeto e tal, eu não vou ler essa parte aí, tá? Eu vou mostrar o vídeo, vocês vão ver aí. O grande problema que eu falo para vocês é o seguinte. A Alane perdeu 40 mil seguidores, assim, só após o compartilhamento desse vídeo. Então, assim, olha o que as pessoas estão falando sobre a moça. Mais uma esquerdista deixando de seguir. Você caiu nessa desculpa esfarrapada, não sei o que e tal, assim. Vocês estão vendo ali o que eu estou dizendo para vocês? Uma pessoa em começo de carreira, como a Alane, comprar um barulho, comprar um hate desnecessário e que vai tornar a vida dela mais difícil. E às vezes isso dificulta muito a vida. Ela pode achar que não, ela pode achar que está tudo ok, mas não está tudo ok. Quem trabalha nesse meio, e olha que eu vou te contar, viu? Quem trabalha com isso há anos sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes a gente, quando compra um barulho desses, a gente passa uns mal bocado aí. Eu vou mostrar para vocês a perda de seguidores dela aí e tal. Vou mostrar o vídeo aí dela, olha só. Olha aí o vídeo, tá? Eu não vou entrar na polêmica da discussão do projeto, tá? Não vamos falar sobre o projeto. Vou só mostrar o vídeo, olha só. Existe um projeto de lei chamado PL 1904 que proíbe que mulheres e crianças vítimas de estupro possam realizar um aborto. Vocês conseguem ver o quanto isso é grave? Esse projeto basicamente obriga que a vítima seja mãe do filho de um estuprador. O aborto em caso de estupro no Brasil é direito da vítima, e esse projeto de lei vem justamente para modificar uma lei que já existe, ou seja, algo que foi feito para amparar essas mulheres agora visa criminalizá-las. A gente não pode deixar isso acontecer. Os políticos deveriam estar preocupados com os números assustadores de violência sexual que acontecem diariamente no nosso país, e não em criminalizar uma vítima, até porque a pena de um estuprador é de até 10 anos, e de acordo com esse projeto de lei, a pena da vítima seria de 20 anos, ou seja, a pena da vítima passa a ser maior do que a pena do estuprador. Em Belém do Pará, por exemplo, 5 crianças sofrem abuso sexual por dia. E no Rio de Janeiro, os casos de violência contra a mulher dobraram nos últimos anos e o estupro aumentou em 134%. A aprovação dessa lei é um baita retrocesso no direito das mulheres e a gente pode contribuir para que isso não aconteça. Basta você usar o seu cadastro .gov ou se cadastrar direto no site e clicar em Discordo totalmente. Assim, a gente pode garantir que essas mulheres e crianças tenham os seus direitos resguardados para que essa PL não entre em vigor. Criança não é mãe e estuprador não é pai. Gente, eu não vou discutir lei, não vou discutir essas coisas aqui, tá? Isso, a gente não vai entrar no mérito da discussão da lei, se é legal, se não é legal, tá?
Inclusive, né, o procedimento que ela está dizendo aí nem diz respeito sobre como é que você deve ali se posicionar contra o governo, inclusive, contra o governo contra o Congresso com relação a isso. Isso é só uma pesquisa que eles fazem ali sobre a visão do cidadão sobre determinado projeto. Só que isso aí é irrelevante, inclusive, na hora lá das votações que os deputados e os senadores fazem. Então não faz a menor diferença se você vai lá no site do Congresso Nacional e clique lá em discordo totalmente de determinado ou concordo totalmente com determinado projeto, tá? Isso aí não vai fazer a menor diferença. Se você realmente é contra determinado projeto e determinado posicionamento lá da lei, sabe onde você tem que estar? Você tem que estar no protesto, lá na rua, você tem que estar pressionando o seu deputado, você tem que estar pressionando o seu senador, a pessoa que você votou lá em 2022, e não ficar fazendo videozinho aí pra internet, pedindo aí para as pessoas irem lá no site do Congresso Nacional e votar em uma enquete que não vai mudar absolutamente porra nenhuma. Então o problema não tá aí, tá? Estou dizendo e vou continuar a dizer aqui. Você está comprando um barulho que é completamente desnecessário para quem está em começo de carreira agora. A Alane perdeu 40 mil seguidores, tá lá? Não vou mostrar para vocês no Social Blade, tá? 40 mil seguidores só depois dela ter publicado esse vídeo. 40 mil seguidores. Tá aqui. Para quem assim tá duvidando, né? 40 mil seguidores. Pode parecer pouco, gente. Pode parecer pouco. Isso aqui eu tô te mostrando agora. 40 mil seguidores só nessa hora, tá? Só agora. Tá aí para vocês verem. 40 mil seguidores. Para quem tá com 5 milhões de seguidores, talvez não seja muita coisa. Mas 40 mil seguidores, gente, é muita coisa. 40 mil seguidores. Tá aqui o pico da perda de seguidores para você ver, ó. Tudo relacionado nessas últimas horas, ó. Tudo aqui, ó. Vocês percebem, ó, vejam aqui que ela vinha numa linha até bem tranquilinha aqui. A perda normal de seguidores. Quem trabalha com rede social sabe muito, mas muito bem como é que isso funciona. Quem trabalha com rede social sabe que ganhar e perder seguidor é uma linha assim, quase flat, né? Aquela flatline. Você ganha um seguidor aqui, você perde um seguidor ali e tal. É assim que funciona. Gente que trabalha com isso sabe muito bem. Só que aí, quando você começa a perder, ó, 10, 200, 1.000, 40 mil, e isso aí vai aumentando, 100 mil, isso começa a se tornar preocupante. Aliás, não foi exatamente isso que disseram sobre o Davi, né? Davi começou assim, começou a perder 40 mil, depois isso foi multiplicando aí para 80 mil, depois para 200 mil, 500 mil, 1 milhão, é assim que as coisas vão funcionando. Então, conforme as pessoas forem caindo em cima, conforme as pessoas forem vendo e esse vídeo for caindo como um exemplo aí, vocês vão ver a perda aí de seguidores da Alane. E eu vou ser sincero com vocês. Eu acho a Alane uma menina talentosa. Ela postou um vídeo lá do teste que ela fez ali na Globo. Ela postou um vídeo. Ela é uma moça talentosa. Ela é uma atriz que pode sim se dar bem. Ela é uma atriz que pode ir bem ali e tal. Ela é uma menina talentosa. Ela é uma menina que pode ir bem. Mas, assim, comprar um hate agora não é o melhor para ela. Comprar um hate em cima de um tema que nem ela, como vocês perceberam, domina muito bem, eu acho assim que não é o ideal. Nem ela sabe assim, muito bem do que se trata, eu acho que não é o ideal. Então, melhor antes de falar, assim, é melhor ela ir tomar um conhecimento e entender melhor como as coisas são, entender como é que o processo legislativo funciona, entender as coisas, o contexto, o que está por trás disso e tal, antes dela falar e fazer um vídeo assim. Eu acho que não é legal, eu acho que não é assim que as pessoas devem se posicionar e mandar aí seguidor e ir atrás de enquete no site do Congresso Nacional. Isso aí não vai servir para nada, não adianta de nada, e no máximo, só vai mostrar ali que a pessoa discorda de alguma coisa. Só. Isso não significa que isso vai convencer o deputado ou senador de que deva votar contra isso. Nada. Isso não vai significar nada. Se realmente
E se você realmente concorda ou discorda de determinada coisa, você deve procurar em quem você votou lá em 2018 e cobrar dessa pessoa, cobrar do seu deputado, cobrar do seu senador, e não ir numa enquete no Congresso Nacional, né? Eu achei que a Alane não precisava ter comprado esse hate aí pra cima dela, né? Não precisava. E eu acho que isso vai dificultar muito a vida dela aí na frente, comprou um hate desnecessário. E vocês sabem, rede social é complicadíssimo de viver. Rede social, ainda mais no caso dela, né, que também tá ganhando dinheiro com isso, é complicado. E ainda mais você comprando um hate aí que as marcas também não gostam nem um pouco disso, né? Pode ser complicado, viu? Estou falando, inclusive, por experiência própria. Mas vamos girar aqui, porque tá rolando também aí um papo, né, agora de estrelismo aí entre Fernanda e Pitanda. Pois é, estão dizendo aí que o negócio tá pegando entre as duas, né? Olha só, amizade abalada, público aponta climão entre Fernanda e Pitel no Na Cama com Pitanda. Situação esquisita foi apontada em bate-papo com o influenciador Paiva. Na Cama com Pitanda rendeu assunto na web na noite dessa sexta, dia 14. Isso porque o público apontou o clima estranho entre as apresentadoras Fernanda Band e Giovanna Pitel, que ficaram muito amigas no BBB. No programa, a ex-sisters recebem algumas celebridades para um bate-papo. Em meio a uma conversa com o influenciador Paiva, o público apontou um ar estranho entre as duas. Paiva perguntou qual tinha sido a relação delas ao assistir o primeiro episódio do programa. Sem entender muito bem, Fernanda disse que não tinha assistido ainda. Eu, por exemplo, nunca vi que Pitel contou para Budo que a gente tinha o colar. Eu soube há muito pouco tempo, afirmou o Band. Assim, eu vou ser sincero assim com vocês, tá? A história aí que ela relata, tá aqui o vídeo, mas eu não posso passar o vídeo para vocês, tá bom? Porque senão, né, dá direito autoral. Tá aí o vídeo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, tá? Fernanda e Pitel, obviamente, vai chegar um momento que as duas vão se estranhar. Não estou dizendo que isso significa que as duas vão perder a amizade. Só significa que elas vão se estranhar. Isso é absolutamente normal. Normal mesmo de quem trabalha junto há muito tempo. É normal que quem trabalha, que acompanha, vive ali os bastidores ali acompanhando. É absolutamente normal que a pessoa que está ali se estranhe. É porque afinal, se a gente trabalha junto todo o tempo, pessoas que trabalham junto o tempo todo, elas se estranham. Pessoas que trabalham junto ali o tempo todo, elas vivem se estranhando. E quando você fica o tempo todo ali, né? Tem uma hora que você estranha mesmo. Então vai ser normal vocês verem alguma notícia aí das duas se estranhando. Isso não significa que terminou a amizade delas. Só significa que elas vão começar a divergir. E aí significa em algum momento que sim, elas podem se afastar. Aquele grude todo que vocês viram aí vai começar a desgrudar e tal. Mas a amizade, se for verdadeira, continua. Só vai ficar um pouquinho mais afastado. Mas a situação foi um pouquinho constrangedora assim, tá? Quem puder assistir o vídeo, dá uma olhada, tá lá no X, vocês podem olhar. É um pouquinho constrangedora. E ele perguntou sobre o episódio do programa, ele não perguntou sobre o BBB, tá? Ele não quis saber exatamente sobre o BBB, ele quis saber sobre o programa delas, o programa do Multishow. Me parece, né, que elas só viram ali o que elas gravaram, mas elas não viram o programa em si. E só pra gente terminar, gente, o nosso programa de hoje, vamos dar uma girada aqui. A mãe do Davi, né? Davi é uma pauta constante aqui, vocês já sabem, né? Mãe de Davi resolveu aparecer. Dona Elisângela Brito hoje resolveu postar um vídeo sentada no trono, ao lado de seus advogados. E olha, fez uma ameaça aí para quem atacá-la. Fez uma ameaça, inclusive, para quem continuar atacando o filho dela. Né? Eu acho que essa ameaça tem o endereço certo. Não sei vocês, né? Mas vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Olha só. Que estão aí falando mal de mim.
dizendo que é calabreso. Hoje eu vou lhe mostrar você meu empoderamento. Olha, Jefferson, civilista, advogado, Thales, criminalista, advogado. Então, queridos, pare que tá feio. Calma, calabreso, porque hoje eu estou bem assessorada de advogado, viu? Fala nada de mim. Não sei vocês, eu acho que esse vídeo tem um endereço certo aí. Não sei vocês, eu tô achando, né? Ela tá dizendo que estão falando mal dela. Até onde eu tenho visto, eu não tenho visto ninguém falando mal da dona Elisângela Brito. Pelo menos nos sites de fofoca, portais de fofoca, páginas de fofoca, no Facebook, no Instagram e tal. Não tenho visto ninguém falando mal de dona Elisângela Brito. Mas eu tenho visto uma pessoa em específico, né, ali, né, eu acho que eu já falei muito desta pessoa por aqui, né, falar e soltar aí algumas indiretas, essa pessoa fica falando aí algumas coisinhas, né, eu acho que talvez tenha uma leve impressão, né, que talvez ela tenha mandado um recado aí para essa pessoa, né. Talvez ela tenha falado diretamente para essa pessoa aí. Eu acho que vocês sabem muito bem quem é essa pessoa. Eu acho que vocês já imaginam quem seja, né? Não precisa nem dizer o nome, eu acho que vocês entenderam muito bem. E olha, vou ser sincero com vocês, né? Parece que ela resolveu comprar mesmo a briga, né? Parece que ela resolveu comprar essa briga aí. Vamos ver no que isso vai dar, né? Davi hoje deu uma sumidinha, tinha postado uma história ali mostrando a casa dele e tal, mas depois ele apagou o story ali, e depois que eu fui verificar o Instagram dele não tinha mais nada, então, enfim, deu uma apagadinha ali no story mostrando a obra da casa dele concluída. Mas enfim, isso aí a gente verifica e amanhã a gente conta pra vocês. E lá na Grande Conquista, como o Guipa tinha previsto, ia dar barraco, né? Deu barraco. Lisiane deu um barraco hoje à tarde com o Bruno por causa da limpeza externa. O negócio ali tá pegando. Sério, eu acho que foi uma boa de uma estratégia de ter feito isso, né? Porque já deixou bastante claro ali que os princesos ali do grupão da paz e amor não são tão paz e amor assim como eles pregam, né? Eles também ali estão se segurando e se fazendo demais. Então achei muito bom essa tática aí do Guipa de dar uma jogada ali de luz em cima deles. Aí todo mundo descobre quem é essas pessoas, né? Achei maravilhoso de descobrir isso aí. Mas isso eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.